Olá! Essa é a nossa devocional de número 61. Nós já estamos no penúltimo capítulo de Romanos. Ai, meu Deus, tá acabando. Oh, foi muito bom essa jornada, né? Tá sendo muito bom esse finalzinho, sobretudo. E hoje nós vamos ler Romanos 15, do verso 1 ao verso 13. Vamos à leitura. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois todo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que vocês, unânimes e uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu a vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegre-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, os gentios nele, os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Que leitura boa, né, gente? Graças a Deus. Bom, resumindo aqui, Paulo sabia dos problemas que tinha na igreja de Roma, né, na comunhão entre judeus convertidos e gentios convertidos. Ele chamou um grupo de fracos na fé, né, que seriam aqueles que tinham escrúpulos, milindres para comer e alguns dias também não considerá-los santos especiais, e já os gentios convertidos tinham liberdade, sentiam liberdade de comer de tudo, todos os dias são iguais. Paulo justifica que as coisas não são impuras em si mesmo, né? Mas ele chama cada um para refletir, né, acerca das motivações que devem ser o amor, né? Usar a liberdade em amor e não julgar o irmão naquilo que ele acredita agradar a Deus, porque todos fazem isso com o intuito de agradar a Deus. Portanto, o princípio que deve guiar a nossa liberdade cristã é o amor ao próximo. Vamos analisar agora os versículos nesse estudo. Ora, nós que somos fortes, então assim, ora nós, Paulo já está se considerando forte. Lembrando que Paulo é um judeu extremamente zeloso da lei, do cumprimento da lei. E ele se sente forte porque nessas coisas já não o limitam, ele não se sente mal de comer as coisas que um judeu antes não comia, da questão do calendário. Então, ele se considera dos fortes, né? Ele já está se identificando como parte dos fortes na fé. Temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Esse suportar que Paulo está falando aqui é de ser suporte mesmo, né? É de ajudar esses irmãos, né? Vamos dizer assim, de alguma maneira, carregando esses irmãos na fé enquanto sua fraqueza, né, não é resolvida, tratada, né? Ou ele não alcança essa maturidade para não se limitar mais a essas questões de comida, de dias. Então ele está dizendo o seguinte, né?
que temos que suportar nos fracos e não agradar a nós mesmos. Então isso nos chama a renunciar àquilo que às vezes era mais confortável pra gente, gozar plenamente da nossa liberdade cristã, né? Então, na verdade, a gente não faz isso porque por amor, né, aos irmãos. No 2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a sua edificação. Então, aquilo que for edificar a vida do irmão, né, aquilo que for contribuir para o seu crescimento, nós devemos edificar. Bom, quando fala dessa edificação, significa assim: eu não vou sair, por exemplo, beber na frente do irmão, né? Usar um exemplo assim. E aí, ou até mesmo comendo uma galinha de macumba, né? Eu não vou comer a galinha de macumba, não. Mas, na frente do irmão, não. Mas, cabe a nós, né, aqueles que são fortes, se sentem livres em Cristo, questionar: ô meu irmão, por que você não está comendo? O que realmente te motiva? O que te impede de comer? Ah, não, senão aquele ali vai pegar em mim. Mas você não crê nas promessas de Deus? Olha os próximos versículos, como são esclarecedores. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, né? Então tá falando dessa questão de devemos agradar o próximo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Então Cristo levou os insultos dos outros. Ele ali na própria oração, né, do Getsemane, a gente vê que ele não tá fazendo o que ele quer. E aí Paulo tá aqui mostrando a pessoa de Cristo como exemplo, mas ele tá citando as escrituras. Então ele argumenta, cita Cristo e cita as escrituras como evidência. E aqui ele está citando o Salmo 69:9. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas pode conferir que ele está citando isso. E aí o 4, pois tudo que no passado foi escrito, quer dizer, nós estamos lendo Salmos. E quando estamos lendo Salmos, para nosso ensino foi escrito. Não só de quem viveu na Antiga Aliança, mas a lei, os profetas, os Salmos são para nosso ensinamento. O que ele está falando aqui a importância das escrituras. E por que Deus deixou a sua revelação escrita? A fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Então esse processo de conviver com irmãos fracos na fé, cheio de melindre, cheio de coisas, né? Às vezes até algumas superstições, né, que precisam ser superadas, vencidas, mas pelo conhecimento nas escrituras, né? Ele precisa entender nas escrituras, porque vai consolá-lo, vai ver que aquilo não é mais necessário, que aquilo não faz, ou que aquilo não faz sentido na perspectiva bíblica, né? E aí isso nos dá esperança nessas promessas né, em Cristo, né? Por exemplo, e o capítulo 5 diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação. Aí tá vendo? Paulo agora começa com uma oração, né? Ele faz uma oração. E aqui ele falou sobre a importância das escrituras, né? Por isso ele está citando as escrituras no 3. E no 5 ele ora: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Então esse Deus, né, que deixou uma escritura, né, que vai desenvolver em nós paciência, consolação e esperança, né, esse Deus, ele está rogando a esse Deus, o Deus da paciência e da consolação, lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. O que ele quer dizer com isso? Para que nós possamos, não que a gente tenha as mesmas opiniões, não, isso é impossível e não foi assim que Deus nos criou. Deus nos criou não como robôs, mas indivíduos, né, únicos. Mas existe no que tange a nossa fé, devemos ser unânimes, devemos ser né, no modo de pensar, no que concerne a pessoa de Cristo, né? Então,
na pessoa, na obra de Cristo, né? Então, ele dá o exemplo de Cristo aqui para que seja o nosso ponto central, somos unidos nele, né? Esse alinhamento, essa harmonia que há é na pessoa dele. E aí, o 7, na verdade o 6, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem a Deus Pai, nosso Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse unânime e uma só voz é o seguinte: imagine um coral, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma história diferente, tem um pensamento, né? Opiniões diversificadas ali naquele grupo, mas todos cantam a mesma música. Então é isso, numa só voz, glorifiquemos. A nossa expressão de louvor a Deus, né, seja algo harmoniosa, algo unânime. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Então, veja bem, novamente é chamada ao acolhimento, né? Acolher os nossos irmãos como Cristo nos acolheu. Como Cristo nos acolheu? Ele nos acolheu sem nós merecermos, sem nós termos a como que eu posso dizer? Menor interesse, sabe? Ou menor esforço, mérito. Ele nos acolheu, ele nos chamou. Então, assim, ele nos recebeu como éramos, né? É ele quem nos sustenta, que nos ajuda a crescer. Então, nós devemos acolher os nossos irmãos como Cristo, sem reservas, né? Sem limitações, sem ponderações. E somos chamados a acolher os irmãos dessa maneira. E o 8, pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Esse versículo 8, ele é um consolo para o judeu, porque o judeu, de repente, a essa altura mas você tá me tratando igual você trata um gentil, né? E a gente tá aí, ó, tem uma história dos nossos antepassados com Deus. E o gentil não, vai conhecer Deus agora, né? Então esse versículo 8 meio que é um consolo para esses judeus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Quer dizer, mesmo lá no Antigo Testamento, Cristo era o ministro da circuncisão em prova da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Quer dizer, esse Cristo que salvou o gentil aqui hoje é aquele Cristo já que escolheu aquele povo, né? Lá atrás, aquele Israel espiritual que cuidou, né? Que chamou para si. Então, é um consolo para os judeus ali. E o verso 9, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, né? Ele está assim, ó, gentios, e você glorifique a Deus, porque você é ramo enxertado, né? Como nós estudamos no capítulo 11, como está escrito. E aqui ele vai citar Salmos 18:40. Está escrito assim: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então os profetas já... Aliás, isso aqui é um salmo, né? E, se não me engano, um salmo messiânico. E aí já está falando do recebimento, né, dos gentios ao povo de Deus, né? Aqui nesse salmo... Aliás, aqui no verso 10 está sendo citado Deuteronômio 32:43. O Salmo 18:40 é o que é citado no verso 9. No verso 11 está sendo citado o Salmo 117, o verso 12, Isaías 11:10. E no 13, Paulo vai concluir, né? Eu vou ler esse 11, 12 e 13 aqui em Romanos. E ainda, aliás, o 10, e também diz: alegrem-se, ó gentios, como o povo de Deus. 11, e ainda, louvem ao Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. E 12, também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Então ele está falando que já há um plano para os gentios lá no Antigo Testamento, né, para salvação. E no 13 é a oração de novo, né? Tem a mesma estrutura,
né? Ele expõe o argumento, ele dá o exemplo de Cristo, ele argumenta, ele apresenta como evidência as escrituras, né? E aí ele ora. E eu mesmo, meus irmãos, desculpa, o 13. E o Deus da esperança, né, encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, agora ele está rogando ao Deus da esperança, né? Encham vocês de toda a alegria, né? Essa alegria, esse pleno gozo de viver a liberdade em Cristo. Mas paz para ter comunhão com seus irmãos, né? Para viver revelando esse reino de maneira harmoniosa, né? Na fé que você tem de que em Cristo todas as coisas já foram superadas, né? Todo o pecado foi derrotado, né? E um dia a morte será derrotada, ressuscitaremos, enfim. Para que possamos ser cheios de esperança, que é essa fé nas promessas, né? Pelo poder do Espírito Santo, porque sem ele não haveria fé em nada, muito menos essa fé salvadora, libertadora, né? E que nos revigora e nos enche de tanta paz, de tanta alegria e de tanta esperança, né? Então, vamos às aplicações. O que a gente pode extrair desse texto? A consciência dos fracos não podem ditar a ética. A gente falou isso no último estudo e vale a pena repetir. A ética da igreja, ela tem que ser ditada pelas escrituras, né? Porque senão nós vamos nos tornar uma seita e vamos acabar perdendo essa nossa liberdade em Cristo. Devemos suportar e agradar os irmãos mais fracos, que não significa não confrontá-los quanto esses milindres, essas questões, né? Mas devemos ajudá-los a se fortalecer, né? E algumas pessoas acham que um horário da madrugada é mais propício para os demônios agirem, atuar. Tem gente que acha que, sei lá, até algumas superstições, né? Não gostam de fazer, que deixar a Bíblia aberta no ambiente da casa pode trazer mais bênção, mais proteção. Deixar aberta no Salmo 91 vai trazer mais proteção para aquele lar. Coisas desse tipo que não tem fundamento bíblico nenhum, né? E de repente ali alguém fechou a Bíblia e aí a pessoa, pô, tá vendo? Isso aconteceu porque fechou a Bíblia, né? Coisas do tipo que a pessoa possa ter mais maturidade, né? Que a Bíblia por si só aberta não tem efeito nenhum. É só um livro, né? Ela se torna uma revelação especial quando o Espírito Santo nos ilumina, né? Ao buscarmos Deus nela, né? A sua revelação. Outra coisa que dá pra gente aplicar aqui também é a importância das escrituras que nos foi dada para ensinar, para consolar, para nos encher de esperança, né? E o caminho para ser instruído é a palavra de Deus, não é outra coisa. E infelizmente a nossa igreja, a igreja brasileira, né, a igreja evangélica brasileira, tá cheia de misticismo, sabe? Tá cheio de ensinamentos sem fundamentos bíblicos. Então, eu vou dar um exemplo aqui que assim, é muito grave, mas exemplifica bem essa questão. Às vezes a gente acha que, pelo que é pregado nas mídias, sobretudo, que nós somos muito valiosos porque custou o sangue de Cristo para nos salvar. E é isso que é propagado, né? E as pessoas falam disso. Mas, na verdade, o que é precioso, valioso, é o sangue de Cristo. Porque o nosso pecado era tão grave, tão terrível, tão danoso à nossa vida na eternidade, que só o sangue muito precioso para nos tirar dessa condenação. Então não foi pelo valor da nossa pessoa, mas o valor de Cristo, do seu sangue, sobre o pecado grave que a gente tinha. A dívida era alta demais, então o que é valioso é aquele que pagou e não o que foi comprado, porque nós continuamos sendo pecadores, miseráveis, né? E aí muitas vezes as pessoas
você é especial, você é isso, você é aquilo. E aí aquela pessoa fica longe de compreender a sua situação sem Deus. Não, mas eu já tenho Jesus, agora eu posso ser especial. Você continua sendo um pecador miserável, resgatado agora, regenerado agora. E você que está de pé, cuide para não cair. É assim a realidade dos redimidos. Não há mérito nenhum em nós, mesmo depois de redimidos. Não há. É pela graça e ponto. Então, esse tipo de coisa está trazendo junto consigo muita coisa. Você tem um coração bom, você tem uma boa intenção. Ontem mesmo eu ouvi falar que Deus deu um filho a Ana porque Ana tinha um bom coração. Deus deu um filho a Ana porque ele é soberano e ele quis dar. Não é mérito de Ana ter tido Samuel e os demais filhos, mas é mérito de Deus por ser misericordioso, que ele não tinha obrigação nenhuma de dar um filho para aquela mulher infértil. Nenhuma. O que era justo para Ana era o inferno e a condenação. Deus já deu um Messias para ele. Não tem mais nada que ela precisasse essencialmente. Nós precisamos é da salvação, todo o resto é demais coisas. E Deus nos acrescenta conforme a sua soberana vontade. Bom, e outra coisa que dá para a gente extrair desse texto qual o propósito de usar nossa liberdade cristã? Não, porque agora eu posso usar calça, eu posso cortar cabelo, pintar cabelo, fazer sobrancelha, tô até precisando, mas assim, eu posso fazer o que quiser, né? Então, assim, pra quê? Pra você poder mostrar pra irmã que ainda não se sente livre pra fazer isso? Que se ela usar uma calça, ela não usa só saia porque ela se sente bem, ela acha que fica bem nela, porque ela gosta, mas porque ela acha que se ela usar calça, ela tá pecando. Ela não entendeu as escrituras ainda. Você vai usar só pra mostrar pra ela? Entende? Então, assim, a gente tem que saber usar bem essa liberdade cristã. Não pra ser pedra de tropeço. Você não vai deixar de usar calça por causa daquela irmã, mas talvez você precise ajudá-la a entender o porquê você usa calça, né? Aqueles que ainda não têm restrição quanto ao comer, né, sangue, carne de porco, etc., eles precisam entender como se portar diante desses irmãos. Então, se você for uma festa, você não se sente, não tem nenhuma, você se sente livre para tomar uma bebida alcoólica, pense nos irmãos que estão lá. E que, lembra, pense se essa decisão sua não vai gerar falatório. Pense se essa decisão sua não vai enfraquecer a fé de outros. É importante. E pense se o reino de Deus não vai ser limitado a esse tipo de discussão. Aqueles que são ímpios que estão lá vão ver o quê? A gente focando o evangelho. O que é o evangelho? Esse tipo de discussão? Né? De repente até para o não crente ali, o crente bebendo seja algo que, sei lá, de alguma maneira não contribua para a propagação do evangelho, né? Guarde suas opiniões no seu particular. Usufrua dessa liberdade cristã no seu particular. Entendeu? Pense nos irmãos, ame os irmãos, né? Que possam se enfraquecer, possam vir a pecar pelas suas atitudes. E o foco é esse, termos comunhão, sabermos conviver, né, com as opiniões diferentes, de maneira a usar bem a nossa liberdade. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque nós devemos agradar ao próximo, entendemos isso, Senhor, que há um papel muito importante na nossa vida em fazer as coisas para edificar a vida dos nossos irmãos, para abençoá-los e, ó Deus, levar o teu reino de maneira honrosa, de maneira amorosa, Deus, que possamos aprender a utilizar isso, porque o Senhor é Salvador e suficiente nas nossas vidas e o Senhor nos acolheu sem nós merecermos, e que possamos aprender a fazer isso com os nossos irmãos também. Em nome de Jesus. Amém.